A gente falou rapidamente no primeiro bloco sobre a expectativa, né, do debate presidencial de logo mais, mas ontem tivemos o primeiro debate, né, da TV Bandeirantes com os candidatos aos governos estaduais. E como a bancada do 3 em 1 é dividida, metade do Rio de Janeiro e a metade aqui de São Paulo, a gente vai comentar um pouquinho. A Andreasa falou rapidamente, né, no bloco anterior também do debate lá no Rio. O negócio esquentou, né, no debate, os candidatos subiram o tom, atacaram o líder das pesquisas, o tucano João Dória. A gente separou um trechinho do debate, quando o Márcio França criticou a saída de Dória da prefeitura. Você separou esse trechinho? Coloca aí, Reginaldo, rapidinho. Quem muda de ideia constantemente é você. 43 vezes você prometeu para mim e para todos os paulistanos que você cumpriria o seu mandato e seria o melhor prefeito de São Paulo. Você disse na minha convenção o seguinte, presta atenção, João, presta atenção. O Márcio é uma liderança extraordinária. Uma parte considerável da minha vitória eu devo a esse homem aqui. Um privilégio ter um aliado com esse porte, com essa dimensão e com a seriedade. Quem é que mudou de ideia, João? Fui eu que mudei de ideia? Vera Magalhães, você assistiu? O que você achou do debate? Isso aqui é pegar um gancho. Ele estava com essa estatística para anunciar o debate inteiro, Patrick, essas 43 vezes que o Dória mudou de ideia. E aí o gancho que ele fez foi o seguinte, estava sendo discutida a suposta proibição, proibição do Márcio França, a caça do javali no interior. E aí os prejuízos que isso causa para a lavoura e tal. Aí o João Dória falou assim, que bom que você mudou de ideia, porque o javali de fato é uma praga. Não, sou eu que mudou de ideia, você... O Dória foi o alvo da artilharia dos adversários, né? A caça ao javali, o javali foi ele ontem. E aí ele apanhou de todo mundo, apanhou do Marinho, apanhou do próprio Márcio França, dos nanicos que estavam lá e principalmente críticas focadas no fato dele ter deixado a prefeitura com 1 ano e 3 meses de mandato. Mas teve outras. Também se falou de projetos que ele anunciou com grande estardalhaço, mas que não teriam tido efetividade, por exemplo, o Corujão da Saúde. E falou-se na farinata, aquela mistura que teria sido cogitada pela prefeitura como substituição a refeições da merenda escolar, que o Dória negou, disse que seria um complemento, mas que logo foi descartada pela prefeitura, que a ideia não era nem da prefeitura e sim da Cúria Metropolitana. O fato é que vai acontecendo aqui em São Paulo aquilo que a gente falou também aqui algumas vezes. O Dória claramente subestimou o peso que teria o fato dele deixar a prefeitura. Hoje mesmo eu estava na academia fazendo musculação e tanto o professor, o personal, quanto uma aluna comentavam o debate e falavam, eu votei no Dória, nesse eu não voto mais. E é um perfil de eleitorado do Dória, né? Aqui, região central da cidade, classe média, média alta, que se sente traído por ele ter deixado a prefeitura. E quando ele fala a esse respeito, ele fala em tom arrogante, de quem não tem que prestar decisões, explicações, afinal de contas está indo para promover para as outras pessoas algo ainda melhor, que é sua candidatura ao governo. É como se ele estivesse prestando um favor àqueles que o elegeram e que ele deixou na mão, indo se candidatar a um outro cargo. Vejam só essas pessoas mal agradecidas. Eu vou ser governador, vai ser melhor para a vida delas. Essa postura é arrogante, é uma postura de quem não reconhece erros. Ele teria que dizer, de fato, eu disse que cumpriria o mandato, mas fui solicitado a essa missão, ponderei muito, achei que tinha um aliado. Tem que dar uma explicação que passe para o campo da humildade, de alguém que está indo prestar um serviço e não um favor ao eleitor. Mas não é nesse tom que ele fala, não foi nesse tom que ele falou ontem, o tempo inteiro com o senho franzido, fechado, a cara contrariado em ser questionado, parece um riquinho mimado que não quer prestar contas do que faz, e não um político, porque ele ainda está nessa de que ele não é político, acontece que ele é um político, e os políticos tendem a aceitar ser contrariados, ser questionados e ser inquiridos por aqueles que são seus patrões, que são os eleitores, né? Não, para mim também está muito claro que ele sentiu o golpe, sim, ficou claro também no debate de ontem. Ô Madu, e aí no Rio de Janeiro? Você acompanhou o debate do Rio de Janeiro? O que você achou?
eu achei um debate letárgico, né? Um debate com um poder sonífero. Eu recomendo a todos, né, que nos acompanham, que sofrem de insônia, que têm dificuldades em dormir, que acompanhem os debates para governador aqui no Rio de Janeiro, porque eu tive que aguentar essa coisa de 10 à meia-noite, né, e acompanhando atentamente, se é que isso é possível. No final já estava caindo pelas tabelas, mas fiz algumas anotações aqui. De uma maneira geral, até com a exceção que eu abro para o Eduardo Paes, os candidatos não têm a menor noção da situação financeira do Estado do Rio de Janeiro, que eles prometem mundos e fundos que vão fazer acontecer e não conseguem, não se referem, ignoram o estado de penúria das contas públicas, o orçamento do Estado do Rio de Janeiro totalmente deficitário, né? A quantidade de obrigações do Estado, principalmente pagamentos de aposentadorias e salários estratosféricos. Eles não têm a menor noção do Estado que pretendem governar, com exceção do Eduardo Paes, né, que ali, entre os candidatos, de certa forma, até se sobressai. E veja bem, eu não sou favorável a Eduardo Paes. Inclusive, eu acho que o melhor candidato que teria hoje aqui concorrendo é o Marcelo Trindade, o advogado Marcelo Trindade, que é do Partido Novo, que é disparado o mais preparado, o que tem os melhores atributos, mas por conta aí das regras de debate não é sequer convidado a participar. E isso é absurdo, porque é uma barreira à entrada inacreditável. Outra coisa que eu acho um absurdo é o público carioca, o fluminense, ter que ser submetido a ouvir o Antony Garotinho, né? Esse que devia estar preso. Eu até me indaguei se ele não estaria fazendo o debate usando pulseira eletrônica. Antony Garotinho ser candidato a governador do Estado do Rio de Janeiro é um insulto aos eleitores do Rio de Janeiro. Agora, o Andreasa notou muito bem o Romário. O Romário me pareceu sério, falando sério, ele não estava em condições físicas de participar do debate. Ele estava visivelmente, ele não estava bem. Parece que ele está sofrendo de problemas realmente de saúde. Me falaram que ele está com problema de diabetes. Também outros me disseram que ele fez uma cirurgia. Ele estava visivelmente abatido, com dificuldade de articular palavras, um raciocínio esquisito. A questão até que o Eduardo Paes colocou para ele foi até uma certa, digamos assim, uma certa covardia, porque estava claro que ele não estava, não é uma questão de preparo, porque acho que o Romário não tem preparo nenhum para ser governador do Estado do Rio de Janeiro, mas ontem ele não estava fisicamente capaz de participar de debate nenhum. Andreasa, você falou... Agora, só um detalhe. Claro. Só o último detalhe. A Márcia Tilbury, né? A representante do belo sexo. Que coisa melancólica, né? Com aquela camiseta do Lula livre e ela usava duas alças na frente, pretas, que davam exatamente a sensação de que o Lula estava mesmo na cadeia. Né? Melancólico mesmo realmente a participação do PT, né, na corrida eleitoral carioca. Vai lá, Andreasa, você falou rapidamente no primeiro bloco, mas quem levou o debate aí no Rio? Ninguém levou, Patrick Santos. Muito, muito ruim. Uma série de acusações, todas com fundamento, né? Que é uma coisa assustadora. Um acusando o outro e todo mundo falando verdade e todo mundo pedindo direito de resposta. Quem brilhou imensamente ontem, foi o vencedor do debate, foi o Rodolfo Schneider, mediador da Band. Que inclusive é nosso colega radialista, mediou brilhantemente, mas é uma administração de direitos de resposta, um atacando o outro. Índio da Costa atacando o Eduardo Paes. O Eduardo Paes foi o alvo, evidentemente, pela sua fortaleza, tem um arco de alianças poderoso, conseguiu, inclusive o PMDB, ao qual ele deu um pé na bunda,
formando a sua aliança. Há uma percepção de que ele é favorito, muito beneficiado inclusive pela péssima gestão do Crivella à frente do município, que revitaliza a sua posição, tentando se desvincular, falando do CPF, eu respondo pelo meu CPF, se desvincular do Sérgio Cabral, Pezão, e da quadrilha que tomou o Rio de Janeiro. Apanhou de todo mundo teve o foco nele, e no final das contas ele foi o alvo, mas também aquele que falou mais, que teve mais destaque aos dois lados nisso aí. O Antony Garotinho, franco atirador absoluto, está fora do jogo, mas veio para o ataque. A discussão entre Eduardo Paes e Garotinho é uma das coisas horrorosas que eu já vi, da mesma forma o Índio da Costa, um conjunto horroroso, mas triste mesmo, Patrick, triste mesmo é ver o Romário. Não pela sua condição física, que realmente não parece bem, muito magro, abatido, mas porque é difícil, né? Você ver uma pessoa por quem você teve grande admiração em termos esportivos, um craque, uma figura singular, um dos maiores jogadores de futebol da história. Não do Brasil, não, do mundo. E de repente fazendo aquele papel de político comum, ordinário, ali entre eles. E o pior de tudo, é senador já há algum tempo, foi deputado antes, não tem a menor ideia do que fazer ali. Não tem um projeto, não conhece nada. Não é que ele não saiba o que é dívida ativa. Ele não sabe o que é dívida. Se bem que de dívida ele sabe que tá cheio de dívida aí contra ele, aliás, também apanhou por esse motivo, tá todo enrolado, com a irmã, é uma degradação, Patrick Santos. Olha, eu vou te contar, Romário, desiste, cara, sai desse troço, faz outra coisa, vai curtir a vida, vai pra Búzios, larga esse troço, cara, por favor, não é possível que alguém escolha apontar para o fim dessa maneira. Eu fiquei horrorizado, eu fiquei realmente triste, eu dormi mal por causa do Romário. Eu acho que vale a pena a gente pegar esse gancho que os meninos falaram sobre o Romário para falar dessa, e sobre o Eduardo Paes, principalmente, não sobre o Romário, para falar sobre essa coisa dos padrinhos, né, nos debates. Eu assisti um pouco do Rio, assisti um pouco do de Minas. O de Minas foi totalmente nacionalizado pelo Fernando Pimentel, que ficou evocando o Lula a todo momento, mas estranhamente não puxou o Aécio para a ribalta contra o Antônio Anastasia. Ficou falando o governo do PSDB e não citou o nome do Aécio Neves nenhuma vez. Como o próprio Anastasia também não citou, foi uma pessoa ausente do debate. Eu imaginava que ele seria muito presente, assim como o Sérgio Cabral foi no Rio, o Temer e o Lula foram aqui em São Paulo, mas não aconteceu. Foi uma figura que ficou à margem ali do debate de Minas. E aqui em São Paulo, todo mundo tentando se desvencilhar do Temer, né, o Patrick? O SCAF querendo dizer que essa história de padrinho, mais ou menos como o Eduardo Paes fez. Temer tóxico também para os candidatos ao governo.